Meus caros irmãos em Jesus e Maria, o meu abraço e a minha saudação fraterna de paz e alegria. Caros irmãos e irmãs, eu sou do tempo em que a gente tinha diretor espiritual. Eu particularmente tive 2 diretores espirituais bastante virtuosos, Monsenhor Souto, que já se encontra no esplendor da glória, mas antes dele, o padre Manuel Lacerda, um sacerdote diocesano de Aracaju, que veio terminar seus dias aqui, morando sozinho numa casa na Aerolândia, e ele era o pai espiritual de todo o povo da Aerolândia, um santo sacerdote, psiquiatra, psicólogo, filósofo, teólogo. Diversas vezes cheguei em sua casa para a direção espiritual e ele estava em entretenimento com Dona Luísa Loscheider, que vinha conversar com ele. Sábio, autor de livro, grande poeta e, acima de tudo, um conhecedor das almas. O diretor espiritual é tão importante porque ele nos mostra caminhos, ele nos adverte, ele insinua comportamentos, avisa de abismos, fala dos desvios. Ele é muito atento ao que nós estamos passando ou pensando que estamos vivendo. Nesse aspecto, o diretor espiritual é um pai, é um guia, é como se fosse um lanterneiro que vai na frente, iluminando a nossa história. Desculpem. Mas hoje os padres não querem mais ser diretores espirituais de ninguém. Uns alegam falta de tempo, o que na verdade às vezes é verdade, né? E outros não querem mesmo. Ou então, o que é mais grave, querem ser diretor espiritual de pessoas por quem eles têm afeto ou interesses financeiros. É muito difícil hoje um sacerdote aceitar a direção espiritual de um leigo, por exemplo. Não querem, não aceitam. Mas de pessoas renomadas, sim, de pessoas de alto porte social, sim, até se oferecem. O diretor espiritual, ele é um homem dotado de graças excepcionais para nos ajudar a ver aquilo que para nós não está sendo claro nos caminhos espirituais. Ele é alguém dotado de graças espirituais para destrinchar, para desfazer, para desembrulhar, não é? Certos comportamentos e atitudes nossos. Por exemplo, essa turma que anda tendo visão disso, daquilo, vendo Frei Pio em tudo que é canto, até dentro do açaí, essa gente cairia muito bem nas mãos de um diretor espiritual disciplinado. Essa gente que anda, não é, com essa história de batalha de São Miguel, de fim de mundo, que o mundo vai acabar agora em fevereiro, cairia muito bem nas mãos de um sábio, prudente, rigoroso e condutor de almas que colocaria essas pessoas no lugar. Gente que anda tendo tremores, êxtase quando o padre ergue a missa, na missa a Santa Hóstia, que tem visões de anjos, que parece estar fora de si, porque dizem que estavam no purgatório, cairiam muito bem na mão de um diretor espiritual sábio, que lhes mostraria a vaidade, o ridículo, a mentira, a sordidez desse comportamento que são próprios de santos e que nunca disseram isso para ninguém, a não ser para os seus diretores espirituais. Santa Teresa de los Andes, a Santa Teresinha do Chile, ela não se abria nem com a sua priora, mas com o diretor espiritual. Porque ela tinha medo que o que ela viu na oração fosse engano e perturbaria a cabeça da priora, então ela ia conversar com o diretor espiritual. Já Santa Teresinha, nossa querida amada Florzinha de Lisieux, nunca na vida teve um diretor espiritual. Ao ponto dela chegar a dizer na história de uma alma, o meu diretor é Jesus. O diretor espiritual é alguém que nos orienta quantos graus, não é? As elevações, os patamares, as etapas da perfeição. A santidade é um comportamento, é uma atitude da nossa educação cristã. Se a educação cristã foi boa, bem feita, então o natural é gerar fruto de santidade. Ela é muito mais atitude interior do que comportamento externo.
Aliás, fujamos de toda santidade externa que causa náuseas, né? Que causa abuso em nós, repugnância de ver um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora de mãos postas, de véu na cabeça na missa, um crucifixo imenso. Dá uma repugnância, não dá? Cheira falsidade, egolatria, vontade de se mostrar, como se quisessem dizer que só eles sabem o que está acontecendo no altar, só eles entendem o que é a missa. E daqui a 4 anos essas pessoas estão na gandaia, como está aí na internet, as ex-freiras de um determinado instituto aqui em Fortaleza, nuas, oferecendo o corpo na internet. E foram, um dia desses estavam ali, num desses institutos aí da vida, que nem piscavam os olhos olhando para o Santíssimo, querendo dizer que estavam em êxtase. Meu Deus, aquilo é mais fome do que qualquer coisa, né? Vai tomar um lanche, vai merendar. Então, nesse aspecto, a santidade é coisa séria. Uma moça me disse que toda vez que comunga, sente gosto de sangue na boca até o fim da missa. Eu disse, olha, tu não deixa Dom José saber disso. Se o arcebispo souber disso, tu vai receber uma punição grande. O que é que eu posso fazer se quando a hóstia está em minha boca, vira sangue? Eu disse, isso é tuberculose, não é? Isso pode ser um AVC, ou você que fura a língua em casa com um espeto para fazer uma palhaçada desta. Você não é digna que Jesus se transforme em sangue na sua boca. Ei, minha filha, para Jesus se transformar em sangue na boca de alguém, haja caminho na direção dele. Não estou debochando não, irmãos, mas o que é certo e o que tem que ser dito é dito. Você concorda com uma pessoa que vem dizer para você que toda vez que comunga a hóstia vira sangue na boca? Que palhaçada, né? Que palhaçada com o Santíssimo Sacramento. Nós devemos voltar para o nosso lugar e, como manda a igreja, fazer a nossa adoração, a nossa recepção amorosa, o nosso acolhimento a Jesus hóstia, e não dizer que estamos tendo êxtase, que estamos tendo uma experiência de Gema Galgani ou Verônica Giuliani, não é? Maria Valtorta ou Joana de Ângeles. Não, nós não somos dignos. A própria Santa Teresa d'Ávila não gostava de contar sua vida mística. Ela diz no final da sua vida que preferia nunca ter tido uma graça mística. Veja, Teresa d'Ávila, doutora da igreja, não é? São João da Cruz também tinha as suas experiências místicas, mas contra a sua vontade, porque ele dizia, um dia Jesus perguntou, João, o que queres que eu te dê, que te faça? Sofrer e ser desprezado por ti. Quem é que tem coragem de dizer isso? Eu não tenho. Você tem? Eu não. Aí não vi isso é o amor de Deus. E São João da Cruz heróico, né? Sofrer e ser desprezado por vós. Então o diretor espiritual é alguém que nos educa, que nos põe no caminho, que nos corrige até, né? O meu diretor espiritual era muito, muito bom, mas rígido, austero, até porque era psiquiatra. Então, quando ele mostrava meus cadernos de notas espirituais, ele passava caneta riscando aquela página. Eu ficava para não viver, mas depois eu entendia. Aquilo foi um momento de surto emocional, empolgação com um livro de santo que eu tinha acabado de ler. Eu era um rapazinho, né? Hoje eu não faria uma coisa dessa. Então, meus irmãos, é bom procurar um diretor espiritual. Procure conversar com um padre amigo. Peça para ele ser seu guia, seu diretor. 90% vão dizer que não. Mas ainda tem muitos sacerdotes nobres, decentes. Aliás, eles são a maioria. Tem gente que diz, mas o senhor disse que a maioria dos sacerdotes são santos, aqui no meu particular. É porque o senhor não conhece o padre da minha paróquia. Eu disse, olha, minha filha, quando você diz isso do pároco da sua paróquia, você está sendo pior do que ele. Primeiro você está difamando, fofocando, desonrando o ministro de Cristo e espalhando cinzânia e fazendo acontecer o reino de Satanás. Digo, nunca mais essa pessoa fala comigo, sai até do WhatsApp. Mas elas vêm dizer, porque você não conhece o pároco lá da nossa paróquia. Se você conhecesse. Sim, a maioria dos padres são santos. Eu conheço, não é uma dúzia, não. Eu conheço muitos. Virtuosos, bons, sinceramente bons. Porque a pessoa, para ser boa, ela tem que ser sinceramente boa. Ela não basta ser boa, ela basta ser sinceramente boa. Eu, no momento, estou sem diretor espiritual.
por causa da perseguição que eu estou sofrendo, todos vocês sabem da parte de quem. Mas vai chegar a hora que Jesus vai se levantar do trono e vai derrubar as muralhas de Jericó. Mas eu sei o quanto um diretor espiritual é importante na vida de um cristão católico. Diretor espiritual não é coisa só de religiosos, seminaristas, sim, de modo privilegiado. Mas o cristão católico tem direito a um diretor espiritual. Antigamente, esses capuchinhos aqui do coração de Jesus, eles eram muito bons. Hoje a maioria estão idosos, né? E os mais jovens estão no dance, né? Estão no funk, estão nas festas, então não tem nem autoridade para ser diretor espiritual. Mas tem ainda muitos capuchinhos bons, diretores espirituais, não é? Um deles é o nosso querido Frei Wilter Malveira. Pena que não tem tempo, né? Mas quem tem Frei Wilter como diretor espiritual está muito bem. Então é bom ter um diretor espiritual, alguém que nos acompanhe. E uma notícia boa, diretor espiritual não precisa ser padre não, pode ser um religioso, um leigo consagrado. Uma pessoa que conheça a doutrina, que conheça, né, os ditames da vida humana, uma pessoa que tenha orientação, que tenha equilíbrio. Pode ser uma religiosa, sim. Pode ser um leigo, consciente do seu papel na igreja. Mas o ideal é um sacerdote, porque além disso, dá absolução, confessa, dá comunhão e pode nos ajudar no caminho da vida. Eu acho que uma pessoa sem diretor espiritual, ela caminha, mas ela caminha pernóstico. Ela caminha falseando uma perna. O diretor espiritual nos ajuda a caminhar com as duas pernas. O diretor espiritual, ele não dita o caminho, ele aponta. Ele não determina quantos passos, ele os estimula. Então, procura um diretor espiritual. Às vezes, eles são melhores do que psiquiatras e terapeutas. O que o terapeuta faz em 5 anos, o diretor espiritual faz no mês. Né? O que um psiquiatra gasta 6 anos lhe acompanhando, um diretor espiritual lhe ajuda em 1 ano. Primeiro porque é iluminado pelo Espírito Santo. Isso basta, né? O seu diploma é no céu. E depois porque é um pastor de almas, preocupado sinceramente com o seu crescimento e os rendimentos espirituais com o seu capital de graças. Procure falar com um sacerdote nobre, decente. Procure um sacerdote justo. Padre, eu preciso de um diretor espiritual. Nem que seja uma vez por mês, o senhor pode me acompanhar? Agora, é claro, nós não podemos tirar a liberdade do diretor. Todo problema correr para o diretor. Tirar o sossego do diretor espiritual. Viver no pé do diretor espiritual. Dando presentes, fazendo agrados. Não, isso chateia, né? Isso desonra o sacerdote. Tira a paciência dele. O nome está dizendo, uma direção espiritual. Não é você se apegar à pessoa do diretor, não dá sossego, não pode ver o diretor online. Vocês já viram pessoas que não podem ver ninguém online? Às vezes a pessoa está no celular fazendo uma pesquisa, resolvendo um problema de família. Às vezes a pessoa está online porque tem um problema a ser resolvido, está ministrando um curso ou recebendo um curso, e a gente avança para conversar com a pessoa, contar os nossos problemas, pedir orações, tudo bem. Mas tem pessoas que não podem ver ninguém online. E isso acaba sendo um abuso, isso acaba sendo uma coisa desrespeitosa. Horário de almoço, não se deve entrar em contato com ninguém na internet. Tarde da noite, a não ser que tenha sido um acontecimento grave. Tem gente que manda mensagem às 5 da manhã, isso é um abuso, meus irmãos. Isso é uma falta de educação. Isso é uma falta de respeito à dignidade da pessoa. A pessoa não pode entrar online e corre atrás para contar problema. Não faça isso não. Ou então a pessoa lhe manda uma mensagenzinha, um desses quadrinhos de internet, aí você já comenta, não dá nem vontade da gente continuar. Porque você mandou um santinho, você mandou uma Nossa Senhora, você mandou uma gravura, e você ia comentar. Aí você já entra falando e contando, então a gente fica desanimado de continuar a conversa.
Agora, quando você é muito amigo de alguém, muito irmão, é natural, né? Que a pessoa entre em contato com você quando lhe vê online. Por quê? Porque é sua irmã, de caminhada, de comunidade, enfim. Mas se você tem um diretor espiritual, toda vez que o diretor entra online, você entra também. Isso é deseducação, grosseria, né? Isso é sufocar o outro, tirar a liberdade do padre, da freira. Não faça isso não. Quando o diretor espiritual estiver online, ele está conversando com alguém ou resolvendo alguma situação. Deixa o diretor espiritual em paz. Procura o que fazer, vai varrer uma casa, lustrar móveis, vai limpar seus santos. 2 quilos de poeira em Nossa Senhora das Graças. Ela não está mais nem concedendo as graças, que tanta poeira não deixa ela enxergar. Estou brincando com você para você ver que isso é sério. Mas é importante ter um diretor espiritual. Para terminar, não pode ser uma pessoa qualquer. Não pode ser uma pessoa desequilibrada. Não procure pessoas visionárias, pessoas cheias de dons, levitações, que recebeu as chagas. Tudo isso é mentira. A parapsicologia explica isso indo e voltando. Não procure esse tipo de gente. São mais doidos do que cristãos. Estão precisando muito de uma internação por alguns meses. Cristão não tem essas coisas não. E quando tem, ele corre para o diretor espiritual para tirar a dúvida ou vai pedir uma audiência com o bispo. Ah, sim, outra coisa. Tem pessoas que entram no meu particular e dizem: só se você for muito rico para falar com Dom José Antônio, milionário. Isso não é verdade, gente. O arcebispo, ele atende. O arcebispo está lá para acolher os fiéis. Agora, ele tem uma agenda, ele tem uma atividade, tá bom? Mas que Dom José só atende gente rico, isso é uma calúnia muito grave e desagradável, né? O que o nosso bispo tem é pouca saúde e uma agenda imensa com os padres e as pastorais e paróquia, diocese, bispo auxiliar e vida religiosa e contas a pagar e problemas da cúria e ainda sobra 15. Mas dizer que Dom José só atende quem tem dinheiro é uma calúnia descaridosa. Então procure um diretor espiritual sério e você vai ter uma vida espiritual bem saudável, bem agradável. Não que seja algo para tornar você uma pessoa boçal. Ao contrário, você vai aprender a humildade com o diretor espiritual, porque ele vai cortando o seu eu, as podas, né, necessárias. Ele vai dando limite ao seu eu. Daqui a pouco você está bem, né, ajustado à pessoa de Cristo, que é a pessoa santa. Quem é a pessoa santa? É uma pessoa ajustada a Jesus Cristo, ou seja, entrou na forma de Jesus Cristo, tomou sua forma. Que Deus abençoe e lhe ajude a ter um diretor espiritual. Um abraço e as orações constantes do vosso irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Christus Dominus.